Esse é o Crypto Ex Machina e o monólogo de hoje é sobre contos de fadas. Um antigo adágio diz que o ignorante encerra a busca por respostas quando encontra aquelas que satisfazem suas vontades, não aquelas que revelam a verdade. Lacan, por sua vez, diz que o homem só pode tolerar a realidade se ele puder ter ilusões a respeito dela. Particularmente discordo da posição de Lacan, no sentido de que somos impelidos à existência, e perceber o mundo como realmente é acaba tornando-se um exercício de honestidade consigo mesmo. Portanto, tolerar e sobreviver no mundo como ele é, sem alimentar ilusões, é a demonstração de maturidade máxima e chego a concluir, o máximo de liberdade que se pode ter, se é que se pode ser livre. Ouça com atenção essas 3 frases. Primeira, somos descendentes de mulheres que, durante invasões, preferiram ser violentadas pelos invasores do que morrer em campo de batalha com seus homens e filhos. Segunda, todo relacionamento é transacional. Terceira, o Estado sobrevive para te parasitar. Tomar a Red Pill e enxergar algumas dessas verdades dolorosas são apenas alguns exemplos, claro. É como um salto de fé quando se abandona as ilusões e parte daquilo em que houver acreditado e despendido tempo e energia. É um doloroso processo de acesso a uma nova forma de enxergar as coisas. A luz é sempre dolorosa às vistas de quem vivera na escuridão. Por toda a história da filosofia, a luz é, não à toa, a metáfora que representa a sabedoria. Abrir os olhos a respeito da verdadeira natureza do mundo é perceber que as pessoas defendem seus próprios interesses, que há pessoas más e boas, pessoas muito más e muito boas, mas que a prudência, a maturidade e a experiência aconselham a sempre estar preparado para o pior dos cenários. O mundo não será piedoso e não é razoável imaginar que as pessoas serão gratuitamente gentis com você. Portanto, trata-se de uma ideia matrixiana, a crença de que se você for bom e tiver comportamentos benevolentes, as pessoas serão também assim com você. Não há por que esperar bondade em retorno às suas ações. Primeiro, porque as outras pessoas estão presas em suas próprias prisões mentais, suas próprias matrixes. Segundo, porque a bondade genuína não aguarda pagamento. É através da sua consciência por se esforçar em ser genuinamente bom que sua percepção muda e, consequentemente, seu mundo interno muda. Tudo começa dentro de você. Como diz um outro antigo adágio, a recompensa de um comportamento bom é tê-lo praticado. Entenda que enxergar as coisas como elas realmente são é uma necessidade, da qual não se sabe até perceber o véu sendo tirado de seus olhos. Mais uma vez, enxergar as coisas como elas realmente são é uma necessidade, da qual não se sabe até perceber o véu sendo retirado de seus olhos. Mas diferente das metáforas filosóficas, no mundo real, enxergar por vezes significa sobreviver. Infelizmente, alguns aprendem apenas com a dor, com os próprios exemplos. Como diria Augusto Cury, uma pessoa inteligente aprende com seus erros, uma pessoa sábia aprende com erros dos outros. O utilitarismo de John Stuart Mill é uma teoria ética que defende que a moralidade das ações deve ser julgada com base em suas consequências, especificamente enquanto contribuem para a felicidade e o bem-estar geral. Não há necessidade de se delongar aqui, haja vista a abundância de matéria acerca das teorias que serão aqui citadas. A filosofia moral de Immanuel Kant, por sua vez, de maneira resumida, se contrapõe à de Stuart Mill. Para Kant, a moralidade não depende das consequências, mas sim da intenção de agir conforme o dever moral. Enquanto Mill observa as consequências das ações, Kant põe o cerne na própria ação em si mesma. Esse dilema entre o imperativo categórico kantiano e o utilitarismo de John Stuart Mill é ilustrado no experimento mental idealizado pela filósofa britânica Philippa Foot em 1967. O experimento descreve uma cena hipotética onde urge a decisão de matar com um bonde uma pessoa para salvar a vida de várias. O dilema explora se é moralmente aceitável sacrificar uma vida para salvar 5.
Quando dizemos que o amor feminino é utilitarista, estamos afirmando que ele é condicionado e que mulheres são tipicamente mais pragmáticas que homens. Ainda que de maneira subconsciente, elas selecionam de maneira mais criteriosa que o sexo oposto, avaliando, por exemplo, a capacidade de provisão, proteção, estabilidade, etc. Portanto, as partes mais profundas e primitivas do nosso cérebro ainda continuam contribuindo para nossas predileções, como explicado pela própria teoria do gene guloso. Matéria do Portal Terra, abre aspas. Homens altos são mais atraentes porque lutam melhor. As mulheres preferem homens mais altos porque são melhores em combates, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Utah. No início da evolução humana, elas se interessavam pelos de estatura elevada porque protegiam melhor a família. Fecha aspas. Matéria do site minhavida.com, abre aspas. Homens com aparência de machão atraem mulheres em período fértil. A aparência mais rústica conquista pelos maiores níveis de testosterona que eles apresentam. Fecha aspas. Isso não é uma crítica ao gênero feminino, muito pelo contrário, nós evoluímos para buscar exatamente aquilo que fosse necessário para maximizar nossa reprodução. Seria contraproducente mulheres sentirem raiva pelo fato de homens serem como são e vice-versa. Tão pouco razoável esperar que indivíduos simplesmente mudem sua natureza. A única coisa perene que existe é a mudança, mas até ela possui limitações. Portanto, como diz um antigo adágio, ideologia não muda biologia. Vejam, a gordura distribuída em determinadas partes do corpo feminino indica altos níveis de estrogênio ligado à reprodução. Por esse motivo, homens, via de regra, sentem-se atraídos por mulheres com cinturas finas e quadris largos, inconscientemente analisando a capacidade reprodutiva do sexo oposto. Percebam que enxergar o processo decisório não implica condená-lo. Aceitar tomar pílula vermelha implica enxergar as coisas como elas são, de maneira pragmática, abdicando das ilusões dos contos de fadas e deixando de se entregar à corrida dos ratos, senão aquela entrega voluntária, resultado de um processo decisório racional e pensado. Talvez a diferença resida unicamente no prazer de enxergar a caverna, ainda que não se possa ir muito distante dela, um prazer efêmero, simplista e talvez vil.